E você? Tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você tem sede só de comida? Você tem sede só de, de bebida? Você tem sede só de comida? A Segunda Semana Social Brasileira aconteceu no ano de 1994. Estamos há 29 anos desta conferência, desse evento, proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e que dela derivou a primeira edição do Grito dos Excluídos e Excluídas. De lá para cá, esse tema de 2023, no seu 29º ano, Você tem fome e sede de quê? Já é uma reedição. Esperava-se que o Grito dos Excluídos deveria ser um evento de denúncia, de crítica, de luta, principalmente pela vida, que tem como lema principal, como tema principal, vida em primeiro lugar. Mas de denúncia em favor da terra, do trabalho, do teto, portanto, da moradia digna, das condições de trabalho adequadas para os trabalhadores, de terra e de reforma agrária para que todos tenham alimento em consequência e que se pudesse dizer, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E que a fome e a sede não fossem só por comida e por bebida, como diz o cancioneiro popular da banda nacional Titãs. Mas, infelizmente, nós já estamos há 29 anos com o grito dos excluídos nas ruas e não se deram conta ainda de que não foi possível encerrar essa atividade, que ainda temos fome e sede de muita coisa. Saúde digna, soberania, democracia golpeada, venda das reservas minerais do petróleo e de outras tantas outras reservas que significam soberania, educação cambaleante e a falta da justiça social. Cultura, como estão as atividades culturais? A periferia tem acesso à cultura ou somente os grandes festivais cercados e que cobram valores exorbitantes para a sua entrada e muitas vezes ainda reclamações, como vimos recentemente no chamado Festival de Inverno da Bahia. No dia 7 de setembro último, quinta-feira da semana passada, 7 de setembro de 2023, nós vivenciamos no piso da rua mais uma caminhada, mais um cortejo com o grito dos excluídos e excluídas em Vitória da Conquista. E que aqui eu vou fazer questão de chamar também de grito dos invisíveis, ou melhor dizendo, dos que deveriam ser invisibilizados pelas autoridades que estavam no palanque oficial do chamado desfile cívico pela independência do país. 201 anos separam aquele simbólico grito de independência proclamado por Dom Pedro I, e que hoje a gente continua gritando por independência, posto que a concentração de renda, a desigualdade, a falta de dignidade da população ainda é latente, significando que não houve efetivamente independência, coisa nenhuma. Portanto, eu estou gravando esse vídeo neste momento para denunciar e evidenciar a falta de respeito das autoridades no dia 7 de setembro, que simplesmente abandonaram o palanque oficial antes do grito dos excluídos passar pela frente
e mostrar com a sua crítica responsável o que falta no município. A fome pela educação digna, a fome pelo piso dos professores, o piso salarial dos professores, a fome de moradia digna para as pessoas que ocupam espaços urbanos e que são desocupadas, né? E que são retiradas com violência, que têm os seus barracos de lona preta derrubados por tratores, enquanto que o município dá de mão beijada terrenos com valores milionários gratuitamente para construtoras, para o grande capital. Nós fomos na rua para dizer que a saúde não tem médico. Nós fomos à rua para dizer que a educação precisa ser melhorada, ser vista com responsabilidade em todos os elementos e todas as esferas governamentais. Nós não estamos falando só de município, mas a prefeita entendeu que a gente foi para lá para fazer briguinha, fofoca ou fuxico, que a gente ia para a rua para brigar com ela, para xingá-la, quando, na verdade, o que a gente está buscando, de forma responsável, organizada, em movimentos e entidades respeitadas, conhecidas e legitimamente constituídas, para protestar contra uma situação de injustiça social, contra uma situação de falta de trabalho. Protestar e dizer que os territórios quilombolas, os territórios indígenas, que a identidade cultural desta cidade, desta região, deste estado e deste país deve ser respeitada. Mas, infelizmente, na surdina, de forma vil, os coordenadores do desfile de 7 de setembro puseram um cortejo de carros antigos, de colecionadores, quando o transporte coletivo ainda é crítico na nossa cidade. Executado por 2 empresas contratadas e pagas às expensas do poder público municipal e, consequentemente, comprometendo as finanças do município, ou executada por veículos extremamente precários. Mas estavam lá colecionadores de carros antigos fazendo uma barreira propositadamente para que a prefeita saísse do palanque sem deixar que avançássemos com o cortejo do grito dos excluídos. Para protestar, sim. Para mostrar as críticas, sim. E não fazer como os bajuladores de qualquer relação de poder, que é de dar tapinha nas costas e falar somente das benesses, escondendo para debaixo do tapete a sujeira. Assim fazem os hipócritas. Assim fazem os fariseus, aqueles que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo já denunciava. Mas eu vou falar aqui nas entrelinhas, para não ter que nominar a falta de respeito, a falta de honradez e de, no mínimo, deveria ser respeitoso, de dignidade, dignamente parar para ouvir o clamor do povo que luta por vida plena, que luta por comida, que luta por bebida, mas luta também por dignidade, principalmente. E não de esmola, da caridade de quem lhe detesta. Vou ficar por aqui e deixo nas entrelinhas, mas precisava gravar essa denúncia, precisava falar do desrespeito e da vontade de invisibilizar o grito dos excluídos, não só pela prefeita que simbolicamente fugiu do palanque, mas muitos que querem dizer que nós não estamos nas ruas, que o grito não acontece em Vitória da Conquista ou na região. São 29 anos de luta. Eu, pessoalmente, desses 29,
participei pelo menos de 20. Isso para não dizer que de todos. De memória, no mínimo 20 edições do Grito eu estava ali no piso da rua. Por uma eventualidade ou outra, eu não pude estar em todos. Mas desde que iniciei a minha trajetória como organizador do Grito, em nome do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, em nome da Caritas Arquidiocesana de Vitória da Conquista, estou há pelo menos 12 anos organizando o Grito dos Excluídos ininterruptamente. Ou seja, desde 2012 que eu estou na organização do Grito, não falhamos um dia. Entra governo e sai governo. De partido A para partido B. E partido C, D e tantos outros. Não é a ideologia que nos move, mas a perspectiva de lutar por um mundo melhor.